Nesse momento, nosso propósito aqui é falar sobre as paráfrases que aparecem na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas para modificar o sentido da mensagem do texto. É uma análise criteriosa das passagens que tratam dos pontos doutrinários divergentes entre as testemunhas de Jeová e os demais credos do cristianismo, mostrando como suas crenças e práticas foram se alojar no texto de sua versão oficial. Todas as referências bíblicas comentadas são apresentadas inicialmente com o texto na língua original, em seguida a versão em português da tradução brasileira e depois a tradução do Novo Mundo. São transcritos os termos hebraicos e gregos mal traduzidos, parafraseados e os acompanhados de interpolações no texto da TNM. Vamos olhar, por exemplo, João 14, 20. E vamos ver o texto da tradução brasileira e o texto da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. João 14, 20. O texto grego. En ekeini te remera rimeis gnosis tirote. Ego en to patrimu kai rimeis en emoi kago en rimin. Vamos ver na tradução brasileira como está esse texto. Na tradução brasileira está assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20, tradução brasileira. Agora vamos ver a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Naquele dia sabereis que estou em união com o meu Pai, e vós estáis em união comigo, e eu estou em união convosco. Então, no texto da tradução brasileira está: eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Na tradução do Novo Mundo, estou em união com meu Pai, e vós estáis em união comigo, e eu estou em união convosco. Essa tradução em união é para desmentir a divindade de Jesus Cristo. Jesus só pode estar em alguém porque ele é Deus, e como a Sociedade Torre de Vigia nega essa doutrina, assim parafraseia a preposição grega em, traduzindo por em união. Essa preposição aparece 3 vezes na passagem acima. Em to patrimu, em meu Pai, ou no meu Pai. Depois, rumeis em emoi, rimeis em emoi, vós em mim. Em seguida, cago em rimim, e eu em vós. A tradução do Novo Mundo mudou o sentido da mensagem, fazendo adaptação às crenças das testemunhas de Jeová. Vamos ver João 15, versículos 4 a 7. Novamente eles mudam o texto. Na tradução brasileira diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como a vara não pode dar fruto de si mesma se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, é lançado fora como a vara e seca-se. Semelhantes varas são ajuntadas, lançadas no fogo, e elas ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ser-vos-á feito. A tradução Novo Mundo já coloca de novo: em união comigo. Permanecei em união comigo e eu em união convosco. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo a menos que permaneça na videira, do mesmo modo tampouco vós podeis, a menos que permaneçais em união comigo. Isso aqui é para mudar. Permanecerdes em mim, aqui fala em união comigo. Sempre que aparece no texto em mim, eles colocam em união comigo, porque é uma maneira de desmentir a divindade de Jesus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece, de novo, em união comigo e eu em união com ele, esse dá muito fruto.
Porque separados de mim não podeis fazer nada. Se alguém não permanece em união comigo, ele é lançado fora como ramo e seca-se. E homens ajuntam estes ramos e os jogam no fogo, e eles se queimam. Se permanecerdes em união comigo e as minhas declarações permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ocorrerá para vós. Tradução Novo Mundo. Vamos ver de novo. Nesse segundo exemplo, a preposição grega en aparece 9 vezes. 7 são aplicados ao relacionamento pessoal de Cristo com os seus discípulos. 5 vezes acompanhada de emoi, mim. Uma de rimim, vós, e outra é a expressão em auto, nele. Traduzido por no qual, na tradução brasileira. A tradução do Novo Mundo emprega a paráfrase em união comigo 5 vezes, uma vez em união com ele e a outra em união convosco. Quando a preposição é aplicada à videira, em te ampelo, na videira, versículo 4, e as palavras de Jesus, ta rematamu en rimim, as minhas palavras em vós, versículo 7, a tradução é literal. Quando lhes convém, eles traduzem literalmente o texto. Quando o texto precisa ser mudado para a adaptação das crenças jeovísticas, então eles usam paráfrases. João 17, 23 e 26 também é mudado. Na tradução do Novo Mundo está eu neles e tu em mim. Ou melhor, desculpe, a tradução do Novo Mundo não, primeiro é a tradução brasileira. A tradução brasileira está eu neles e tu em mim. No grego é ego en autois kai su en emoi. Para que sejam aperfeiçoados em um e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu os amaste, como também amaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Cagou em autóis. Então aqui vamos ver na tradução Novo Mundo, eu em união com eles e tu em união comigo, paráfrase para desmentir a divindade de Jesus, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo tenha conhecimento de que tu me enviaste e que os amaste, assim como amaste a mim. E eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, e o hei de dar a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu em união com eles. Então, e eu neles, está no texto grego, cagou em autóis. Aqui a tradução Novo Mundo, e eu em união com eles, para dizer que Jesus não pode estar neles, pois Jesus, sendo Deus, ele está em nós, não somente em união conosco, mas dentro de nós, vivendo em nós por ser Deus. Assim, aqui o texto registra ego en autóis kai si en emoi, eu neles e tu em mim, cagou em autóis, e eu neles. Nessas 3 vezes, a tradução Novo Mundo parafraseia a preposição em para mudar o sentido do texto, mas a cláusula, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, é exatamente a mesma em ambas as versões. Nesse caso, em autóis, neles, o emprego da preposição em é literal. Segundo as testemunhas de Jeová, o amor pode estar neles, nos discípulos, mas Jesus Cristo não. Isso é paráfrase influenciada por interpretação. Temos ainda Gálatas capítulo 1, versículo 16. Apocalipsai ton rion autu en emoi, rina evangelizomai, auton en tois etenissim, euteos en prosanetemen, sarki kai haimati. A tradução Novo Mundo, ou melhor, de novo errei, né? Me perdoe. A tradução brasileira, que é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, tem uma também, eu gosto dela. A tradução brasileira fala aqui, revelar seu filho em mim. Apocalipsai ton rion autu en emoi, para que eu o pregasse entre os gentios,
imediatamente não consultei carne e sangue. Então aqui está. Agora, como que está na tradução Novo Mundo? Revelar o seu Filho em conexão comigo, ao invés de seu Filho em mim. Paulo disse que Deus revelou o Filho dele, Jesus Cristo, nele. Em mim, Paulo disse. Agora a tradução Novo Mundo já faz Paulo dizer seu Filho em conexão comigo, quer dizer, não em mim, porque para desmentir a divindade de Jesus. Daí a tradução Novo Mundo, revelar seu Filho em conexão comigo para que eu declarasse às nações as boas novas a respeito dele. Não entrei imediatamente em conferência com carne e sangue. A tradução Novo Mundo muda o sentido da frase ton rion autu em emoi, seu Filho em mim, para obliterar a divindade de Jesus. Assim usa a frase seu Filho em conexão comigo. Vimos algumas distorções. Noutra ocasião, iremos examinar outros versículos também distorcidos pelas testemunhas de Jeová, que usam o recurso da paráfrase para desmentir a divindade de Jesus e modificar o texto bíblico. Essa é a tradução que eles dizem ser de acordo com os melhores textos em grego e hebraico. Essa é a tradução obliterada que contrabandeou as doutrinas jeovísticas para dentro da Bíblia, a fim de que seu castelo de areia possa permanecer. Deus os abençoe.